Meu irmão, que roubou minha esposa há 5 anos, finalmente voltou para casa para me visitar. Fiquei até com vergonha alheia ao ver a situação dele. 5 anos. Era esse o tempo que tinha se passado desde que minha vida desmoronou. 5 anos desde que perdi minha esposa para a última pessoa que eu poderia imaginar. Meu próprio irmão. Eu ainda me lembro do dia em que tudo veio à tona. Eu estava casado há 2 anos, e na minha cabeça, tudo ia bem. Tínhamos uma casa aconchegante, planos para o futuro, e pelo menos para mim, um casamento sólido. Mas a verdade é que eu estava cego. Eu confiava na minha esposa, confiava no meu irmão, e foi essa confiança que me destruiu. A traição não veio de uma forma óbvia. Não peguei os dois juntos, não encontrei mensagens suspeitas no celular dela, nada disso. Foi mais cruel. Era algo que estava ali o tempo todo, debaixo do meu nariz, e eu simplesmente não enxergava. Meu irmão sempre foi aquele cara carismático, divertido, que conquistava qualquer um com um sorriso. As pessoas gostavam dele de graça, e eu também gostava. Eu o admirava. Ele era meu irmão mais velho, e eu sempre o vi como um exemplo. Quando ele e minha esposa começaram a se aproximar mais, eu achei que era normal. Afinal, éramos uma família, mas era tudo uma farsa. Descobri a traição da pior maneira possível. Cheguei mais cedo do trabalho, algo que raramente acontecia, e percebi que a casa estava estranhamente silenciosa. O carro da minha esposa estava na garagem, mas não havia sinal dela. Eu subi as escadas sem nem imaginar o que me esperava. Quando abri a porta do quarto, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Lá estavam eles, meu irmão e minha esposa, juntos. Eu não sei explicar exatamente o que senti naquele momento. Foi como se tudo dentro de mim tivesse sido arrancado de uma vez só. Eu queria gritar, queria reagir, queria que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas eu não fiz nada. Fiquei parado, em choque, enquanto eles me olhavam sem dizer uma única palavra. Foi quando entendi que aquilo não era um erro, não era um deslize. Era algo que já vinha acontecendo há tempos. Minha esposa não tentou se justificar. Ela apenas pegou algumas coisas e saiu com ele, como se aqueles anos que passamos juntos não tivessem significado nada. Como se eu fosse um estranho na vida dela. Eles desapareceram naquela noite, e eu nunca mais ouvi falar deles. Os primeiros meses foram um inferno. Eu tentava entender onde tinha errado, o que poderia ter feito diferente. Mas no fim, percebi que algumas coisas simplesmente acontecem, independentemente do que fazemos. O tempo passou, e aos poucos segui em frente. Conheci outra mulher, me casei novamente, tive filhos, construí uma nova vida. Mas por mais que tentasse deixar o passado para trás, a cicatriz daquela traição ainda estava ali. E então, 5 anos depois, em uma noite comum, quando eu estava em casa com minha esposa e meus filhos, a campainha tocou. Eu fui atender sem pensar muito. Mas quando abri a porta, senti um frio percorrer minha espinha. Era ele, meu irmão. Seu rosto estava diferente, mais magro, abatido, as roupas amassadas, o olhar perdido. Não era mais o homem confiante que eu conhecia. Ele parecia destruído. Naquele instante, percebi algo que nunca achei que sentiria. Vergonha alheia. A pessoa que estava na minha frente não era o mesmo homem que havia roubado minha esposa anos atrás. Ele parecia um fantasma do que já foi um dia. Mas, por mais que estivesse irreconhecível, uma pergunta martelava na minha cabeça. Por que ele estava ali? Fiquei parado na porta por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. Meu irmão, depois de 5 anos sem dar notícias, estava ali, diante de mim, e parecia tudo menos o homem confiante que um dia conheci. Ele me olhava como se esperasse alguma reação minha. Mas a única coisa que consegui fazer foi encará-lo em silêncio. Minha mente estava a mil. O que ele queria? Por que apareceu agora? E mais importante, onde estava minha ex-esposa? Minha esposa atual estava na sala com as crianças, sem ideia do que estava acontecendo na porta. Por um momento, pensei em simplesmente fechar a porta e fingir que nunca tinha visto aquele rosto novamente. Mas, por mais que eu tentasse, não conseguia evitar a curiosidade. Algo estava errado com ele. Muito errado. Respirei fundo e, sem dizer nada, saí da porta e fui até o jardim da frente. Eu não queria que ele entrasse na minha casa. Aquela casa era o símbolo da minha nova vida, da minha reconstrução. Não queria que ele contaminasse aquilo com sua presença. Ele percebeu e entendeu o recado. Deu alguns passos para trás e abaixou a cabeça. O silêncio entre nós era sufocante. Eu sei que sou a última pessoa que você queria ver. Ele finalmente disse. Sua voz estava rouca, como se tivesse passado dias sem dormir ou comer direito. Mas eu não tinha para onde ir. Não respondi, de imediato. Deixei que o silêncio pesasse ainda mais. Onde está ela? Perguntei seco. Não precisava dizer o nome. Ele sabia exatamente de quem eu estava falando. Ele respirou fundo e passou as mãos pelo rosto, como se estivesse reunindo coragem para responder. Eu não sei.
disse depois de um tempo. Ela me deixou. Eu senti um misto de emoções ao ouvir aquilo. Por um lado, uma parte mesquinha dentro de mim quis rir. O homem que destruiu meu casamento, que fugiu com minha esposa, agora estava abandonado. Mas por outro lado, aquilo me intrigou. Depois de tudo que aconteceu, você quer que eu acredite que ela simplesmente foi embora? Perguntei. Ele balançou a cabeça, parecendo exausto. Eu acreditei que estava fazendo a coisa certa. Ele disse com a voz falhando. Eu achei que ela me amava. Mas ela só usou o que precisava de mim e depois partiu. Fiquei olhando para ele, tentando entender se aquilo era um teatro barato ou se de fato ele estava arrasado. Mas havia algo genuíno na forma como ele falava. 5 anos atrás, ele apareceu como um ladrão, arrancando de mim algo que eu julgava valioso. E agora estava diante de mim, sem nada, pedindo ajuda. O peso daquela situação começou a me incomodar. O que você quer de mim? Perguntei, cruzando os braços. Ele hesitou por um instante, mas então olhou nos meus olhos e disse: Só preciso de um lugar para ficar. Fiquei sem palavras. Depois de tudo, depois de me apunhalar pelas costas, depois de sumir sem dar explicações, ele realmente teve a coragem de voltar e me pedir abrigo, e o pior de tudo, eu não sabia o que responder. Fiquei ali, parado, olhando para o homem que um dia foi meu irmão e que, de repente, parecia mais um estranho do que qualquer outra coisa. A ideia de ajudá-lo me causava um nó no estômago. 5 anos atrás, ele destruiu minha vida. Pegou a mulher que eu amava e fugiu sem olhar para trás. Eu passei noites em claro, me perguntando o que eu tinha feito para merecer aquilo. Me afundei no trabalho, na raiva, em tentativas frustradas de seguir em frente. E agora, depois de tudo, ele simplesmente volta e espera que eu o ajude? Eu deveria mandá-lo embora, mas algo dentro de mim me impediu. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse orgulho, ou talvez fosse apenas o desejo de vê-lo completamente no fundo do poço, da mesma forma que um dia ele me deixou. Respirei fundo e tomei minha decisão. Você pode ficar no galpão dos fundos, disse seco, mas não vai entrar na minha casa. Ele me olhou com surpresa, como se não acreditasse que eu estava realmente oferecendo alguma coisa, mas a expressão logo se transformou em alívio. Obrigado, ele disse com a voz carregada de cansaço. Não respondi, apenas me virei e fui até a parte de trás da casa. O galpão era pequeno, usado para armazenar algumas ferramentas e velharias, mas era melhor do que nada. Peguei algumas cobertas velhas e as joguei em cima de um colchão improvisado no chão. Ele entrou e olhou ao redor. Pela primeira vez notei o quão acabado ele estava. Parecia que não dormia há dias. Seus olhos estavam fundos, suas roupas sujas. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que, anos atrás, exalava confiança e charme. Eu me encostei na porta e cruzei os braços. Isso é tudo o que posso oferecer, disse sem qualquer simpatia. Ele assentiu, parecendo grato, mas também envergonhado. Eu não esperava que você fosse me ajudar, ele admitiu. Nem eu. Ficamos em silêncio por um tempo. Era um silêncio pesado, cheio de tudo que nunca foi dito. Amanhã de manhã você me conta direito. Por que está aqui? Falei. Agora preciso voltar para minha família. Ele abaixou a cabeça e eu saí, fechando a porta atrás de mim. Caminhei de volta para dentro de casa, tentando entender por que diabos eu tinha feito aquilo. Eu poderia tê-lo mandado embora. Eu deveria tê-lo mandado embora. Mas por algum motivo permiti que ele ficasse. Quando entrei, minha esposa me olhou com curiosidade. Quem era? Ela perguntou. Pensei em mentir. Poderia dizer que era apenas alguém pedindo informações ou um velho conhecido. Mas no fundo, sabia que ela acabaria descobrindo. Meu irmão, respondi. O olhar dela se transformou. Ela sabia da história. Sabia o que ele tinha feito. O que ele queria? Respirei fundo. Um lugar para ficar. Ela franziu a testa, claramente contrariada. E você deixou? Assenti. Ela suspirou e balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Eu também não tinha explicações. Só sabia que essa história estava longe de acabar. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. Passei a noite inteira inquieto, com a cabeça girando. Meu irmão estava nos fundos da minha casa, o mesmo homem que destruiu meu casamento, e agora dependia de mim. A ironia da situação era tão absurda que eu mal conseguia acreditar. Levantei, tomei um café rápido, e antes que minha esposa e as crianças acordassem, fui até o galpão. A porta estava entreaberta, e quando entrei, o vi dormindo no chão duro, encolhido debaixo das cobertas que eu havia deixado. Ele parecia ainda pior sob a luz do dia, magro demais, abatido, como se estivesse há semanas sem uma boa refeição. Por um momento, senti uma pontada de pena. Mas a lembrança do que ele fez logo espantou qualquer resquício de compaixão. Chutei levemente o colchão, fazendo com que ele acordasse com um sobressalto. Levanta! Disse secamente. Você tem explicações para me dar.
Ele esfregou os olhos, claramente ainda cansado, mas assentiu. Sentou-se e passou as mãos pelo rosto antes de começar a falar. Depois que eu e ela fomos embora, achei que tudo daria certo, que a gente teria uma vida juntos, felizes. Mas a verdade é que, depois de um tempo, percebi que cometi o maior erro da minha vida. Cruzei os braços, cético. Como assim? Você não sabia no que estava se metendo? Ele suspirou. Eu achava que sabia, mas depois que você saiu da equação, ela mudou. No começo, era só um detalhe aqui, outro ali. Pequenas mentiras, pequenas manipulações. Mas aos poucos, comecei a perceber que ela nunca me amou de verdade. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Parte de mim queria rir na cara dele. Ele esperava o quê? Que uma mulher que traiu o próprio marido para ficar com o cunhado fosse uma pessoa confiável? Ela me esgotou. Ele continuou. Financeiramente, emocionalmente, mentalmente. Me afastou dos amigos, me convenceu a largar o emprego, me fez gastar tudo que eu tinha. E quando não tinha mais nada para tirar de mim, foi embora. Eu poderia sentir satisfação com aquilo. Afinal, era o que ele merecia. Mas por algum motivo, só sentia um vazio estranho. E você veio aqui por quê? Perguntei finalmente. Ele me olhou e vi algo que nunca imaginei ver em seu rosto. Vergonha. Porque eu não tinha mais ninguém. Aquelas palavras pairaram no ar entre nós. A vida tinha dado voltas e o colocado exatamente onde eu estava 5 anos atrás, sozinho, traído e sem chão. Eu deveria sentir prazer em vê-lo assim, mas no fundo, tudo o que sentia era um incômodo estranho. Porque apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Fiquei ali, parado, digerindo cada palavra dele. Meu irmão, o cara que destruiu minha vida, agora estava diante de mim, pedindo ajuda depois de ser destruído também. A ironia era absurda. Mas, ao invés de satisfação, tudo o que senti foi um vazio estranho. E agora? Perguntei cruzando os braços, ele abaixou a cabeça. Eu não sei, respondeu com a voz fraca, e esse era o problema. Ele realmente não sabia. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha ninguém que se importasse com ele. Passou os últimos 5 anos apostando em um relacionamento que, no fim, era apenas uma ilusão. Por mais que eu quisesse ignorar, eu entendia esse sentimento. Eu já tinha estado nesse lugar. A diferença era que quando aconteceu comigo, eu não tive ninguém. Suspirei. Você não pode ficar aqui para sempre. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Só preciso de um tempo. O suficiente para juntar forças. E recomeçar. Aquelas palavras me atingiram de um jeito estranho. Eu queria que ele fosse embora. Queria seguir minha vida sem o fantasma do passado pairando sobre mim. Mas ao mesmo tempo, vê-lo tão quebrado mexia comigo. Vou arrumar algo para você comer. Resmunguei saindo do galpão. Quando entrei em casa, minha esposa estava na cozinha. Ela me olhou de soslaio enquanto eu pegava alguns pães e uma caneca de café. Você está realmente ajudando ele? Perguntou cruzando os braços. Eu sabia que ela não estava feliz com isso. Não sei se estou ajudando ou só esticando o sofrimento dele. Respondi sincero. Ela suspirou, mas não disse mais nada. Peguei a comida e voltei para o galpão onde ele me esperava, ainda com aquela expressão de cansaço eterno. Ele aceitou a comida sem hesitar e começou a comer rápido, como se não tivesse se alimentado direito há dias. Obrigado, murmurou entre uma mordida e outra. Eu me encostei na parede e observei. Nunca imaginei que veria meu irmão nessa situação. Ele sempre foi o cara seguro, que conseguia o que queria, que levava a vida sem parecer se preocupar com nada. E agora, estava ali, diante de mim, acabado. Você já pensou em voltar para a nossa cidade? Perguntei, quebrando o silêncio. Ele parou de mastigar e me olhou. E fazer o quê? Não tenho nada lá. E aqui também não, retruquei. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de soltar um suspiro pesado. Você me odeia? A pergunta me pegou de surpresa. Por um segundo, quis dizer que sim. Quis dizer que passei anos odiando ele, desejando que ele pagasse pelo que fez. Mas agora que ele estava ali, tão destruído, a verdade era que eu não sabia mais. Eu não sei, admiti. Ele assentiu lentamente, como se já esperasse essa resposta. Ficamos ali, sem dizer mais nada. O passado ainda estava entre nós. E eu não sabia se algum dia ele deixaria de estar. Mas uma coisa era certa. Essa história ainda não tinha acabado. Os dias seguintes foram um turbilhão de sentimentos confusos. Eu estava tentando seguir minha rotina com minha esposa e filhos, mas a presença de meu irmão nos fundos da casa estava sempre lá, como uma sombra que não podia ser ignorada. Ele estava tentando se manter distante, não queria causar mais problemas, mas não conseguia escapar da sensação de que tudo aquilo era uma grande ironia. Eu o via de vez em quando, nos momentos em que passava pela porta do galpão ou quando ele saía para fazer alguma coisa. Olhava para ele, e por um momento sentia raiva. Mas, em outro,
senti uma leve pena. O homem que, anos atrás, havia destruído minha vida, agora estava no fundo do poço, sem saber para onde ir. Naquela noite, quando eu já estava me preparando para dormir, algo me fez levantar. A casa estava em silêncio. As crianças já tinham ido para a cama e minha esposa estava em seu quarto. Foi quando ouvi um barulho vindo do lado de fora. Algo suave, mas o suficiente para me alertar. Caminhei silenciosamente até a janela do quarto e olhei para o galpão. Lá estava ele, agachado perto da porta, mexendo em algo. Eu sabia que não devia me intrometer. Não era mais minha responsabilidade. Mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava ver o que ele estava fazendo. Abri a porta devagar, com o coração batendo forte, e fui em direção ao galpão. Quando cheguei mais perto, o vi tentando consertar uma cerca que estava danificada. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, como se aquela tarefa fosse a única coisa que lhe restasse. Quando me aproximou, ele me viu e se levantou. Rapidamente. Eu não queria te incomodar. Ele disse, visivelmente desconfortável. Fiquei parado, observando-o por um momento. Ele estava tentando se manter ocupado, tentando se fazer útil de alguma forma. Talvez para se redimir, talvez apenas para não ficar parado, consumido pelos próprios erros. Não precisa fazer isso, disse finalmente. O galpão já está bom, não precisa se preocupar com mais nada. Ele olhou para o chão, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para dizer. Eu só... não sei o que mais fazer. Não sei para onde ir. Não sei o que esperar de mim. Eu respirei fundo e dei alguns passos em sua direção. Não sabia bem o que dizer. Mas algo em mim estava começando a mudar. Eu já não o via mais como o homem que destruiu minha vida, mas como alguém perdido tentando se encontrar. Você vai ter que descobrir um passo de cada vez. Falei com um suspiro. Não posso fazer isso por você. Ele assentiu lentamente, como se estivesse ouvindo, mas ao mesmo tempo compreendendo que o caminho à frente era só dele. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos, até que eu finalmente virei e voltei para casa. A sensação de ter ajudado, mesmo que de uma forma pequena, estava me deixando desconfortável, mas ao mesmo tempo, me dava uma leve sensação de que algo bom poderia surgir disso tudo. Quando entrei em casa, minha esposa estava na sala, aguardando algo. O que ele está fazendo lá fora? Perguntou sem rodeios. Olhei para ela, tentando escolher minhas palavras com cuidado. Ele está tentando consertar algumas coisas. Está tentando se ocupar, eu acho. Ela me observou por um instante, como se estivesse pesando as palavras, antes de falar. Você está ajudando ele? Eu hesitei por um segundo. Não sei se estou ajudando ou só adiando o inevitável. Ela não respondeu de imediato, mas sua expressão falava por si mesma. Havia algo de inconformado nela. Uma mistura de raiva e desconfiança. Ela sabia quem ele era, o que ele tinha feito, mas também sabia quem eu era, e provavelmente também percebia que minha ajuda não era apenas por compaixão, mas por uma necessidade silenciosa de dar um fim àquele capítulo da minha vida. De ver como ele reagiria agora, quando o jogo virou. Mas, por mais que eu tentasse explicar, eu sabia que nada mudaria. O passado sempre nos persegue. O tempo foi passando e, com ele, a sensação de que a vida estava, de alguma forma, se ajeitando. Mas, ao mesmo tempo, o peso de tudo o que havia acontecido não me deixava em paz. A relação com a minha esposa estava diferente, mais fria, mais distante. Eu sabia que ela se sentia desconfortável com a presença do meu irmão, mas, ao mesmo tempo, me sentia responsável por ele. Naquela tarde, quando a noite já estava caindo, tomei a decisão de conversar com o meu irmão. Eu sabia que ele estava em uma situação difícil, que a vida dele nos últimos anos não tinha sido nada fácil e que ele precisava de uma chance para recomeçar. Ele estava em uma posição de vulnerabilidade, mas não era o momento para lamentações. Era hora de seguir em frente. Eu o encontrei na sala de estar, sentado no sofá, olhando para o nada. Quando me aproximei, ele levantou o olhar, surpreso, como se não estivesse esperando por uma conversa séria. O que foi, mano? Ele perguntou, tentando soar calmo, mas eu podia ver a tensão em seu rosto. Respirei fundo, tentando reunir as palavras certas. Olha, eu sei que as coisas estão complicadas, e não tem como voltar atrás no que aconteceu, mas eu pensei em algo. Acho que você precisa de um novo começo. Ele me olhou desconfiado, como se não soubesse muito bem onde eu queria chegar. Eu consegui um emprego para você, lá na empresa do meu amigo. Eles estão contratando, e eu falei sobre você. Além disso, eu arrumei um lugar para você ficar até que as coisas se ajeitem. Vai ser difícil, eu sei, mas é a oportunidade que você precisa para recomeçar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos em mim, talvez ponderando se aquilo era realmente o que ele queria ou se era apenas uma forma de fugir de tudo o que aconteceu.
Mas eu percebi a necessidade dele de mudar, de dar uma virada na vida. Você está falando sério? Ele perguntou com um misto de surpresa e incredulidade. Eu assenti. Eu sei que é difícil, e que não vai ser fácil, mas é a única chance que você vai ter de seguir em frente, sem ficar preso ao passado. E, honestamente, é o melhor para todos nós. Você precisa disso. Ele parecia absorver cada palavra, mas ainda havia um olhar de dúvida em seu rosto. Eu sabia que o caminho seria longo para ele, mas ao menos agora ele tinha uma chance. Eu não sei o que dizer, ele murmurou visivelmente tocado. Não precisa dizer nada. Respondi com firmeza. Só aceite. Vai ser o melhor para você. O clima na sala ficou mais leve, e eu percebi que, ao menos por um momento, havia dado ao meu irmão uma oportunidade de reconstruir sua vida, de seguir em frente e tentar se redimir dos erros que cometeu. Dias seguintes, ele começou a se preparar para a mudança. A verdade é que, por mais que as coisas tivessem mudado entre nós, a família ainda era a família, e eu não podia simplesmente deixar meu irmão à deriva. Era hora de ele encontrar seu próprio caminho. Eu continuei focado na minha própria vida e na relação com a minha esposa, que, apesar de tudo, ainda tentava manter o casamento de alguma forma. Mas a verdade é que a confiança havia se perdido. As coisas estavam diferentes e não tinha mais volta. Quando o dia da partida do meu irmão chegou, eu o levei até o novo lugar e o acompanhei ao trabalho. Ele parecia grato, mas também nervoso. Eu sabia que seria uma longa jornada para ele, mas eu esperava que ele soubesse aproveitar a chance que estava recebendo. A despedida foi simples, sem grandes palavras, mas eu sabia que ele estava começando um novo capítulo. A vida seguiu seu curso. Eu tentei focar no que eu ainda tinha: minha casa, meus filhos, e uma tentativa de reconstruir a confiança, mesmo que isso levasse tempo. Às vezes, as reviravoltas da vida nos fazem seguir caminhos inesperados, mas no fim, o que importa é a capacidade de recomeçar.